Estamos aqui hoje com o deputado estadual Leur Lomanto Júnior, que é líder da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia. A Casa de Leis da Bahia que está agora voltando aos trabalhos. E a gente vai falar com o deputado aqui sobre a expectativa para esse segundo semestre de 2017, fazer também um balanço sobre o primeiro semestre deste ano. Tudo bem, deputado? Tudo bem, prazer estar participando aí do programa aí do Bocão News. Estamos à disposição. Deputado, o trabalho está voltando agora na Casa de Leis da Bahia, mas eu queria começar sabendo qual foi o seu balanço sobre o primeiro semestre de 2017. Qual a sua avaliação desse período aí que veio agora com a nova presidência? Ângelo Coronel veio no lugar de Marcelo Nilo. Teve algumas discussões, Coronel vai dar um ritmo diferente à casa. Qual foi a sua análise desse período? Olha, com certeza com a ascensão do presidente Ângelo Coronel à presidência da Assembleia Legislativa da Bahia, nós tivemos mudanças significantes. Nós da oposição que apoiamos a eleição do presidente Ângelo Coronel e confiamos que ele realmente iria fazer uma grande gestão à frente da presidência da Assembleia. E ele já entrou mostrando realmente para que veio. Só relembrando um pouco, quando nós apoiamos o presidente Ângelo Coronel, nós elaboramos uma pauta de compromissos que ele deveria firmar junto com a bancada de oposição, que deveriam ser implementados na sua gestão. E ele vem cumprindo com todas elas. A exemplo da criação do Colégio de Líderes, para que possa democratizar as decisões da casa, e assim tem sido feito. O Colégio de Líderes tem se reunido quinzenalmente para direcionar as pautas, discutir as questões políticas da casa, dando uma autonomia e uma independência que a casa precisa e que deve ser. Então o presidente Coronel realmente vem surpreendendo a todos, elaborando uma presidência participativa, tem agora, como nós fomos reabrir os trabalhos hoje, modernizando também a casa, o plenário, reformando o plenário, dando mais segurança à casa, implementando barreiras de detector de metais para que as pessoas possam ser revistadas antes de entrar, dando uma maior segurança. Sim. Tem sido um bom presidente para os funcionários também da Assembleia Legislativa e para os deputados como um todo. As comissões estão trabalhando permanentemente, os deputados têm tido uma presença assídua no plenário, já que ele também foi uma decisão dele cortar o ponto dos deputados faltosos. Então isso, sem sombra de dúvida, os deputados têm a dor no bolso. Quando dói no bolso, todo mundo está lá presente e tem tido uma presença maciça de todos os parlamentares nas sessões, o que possibilita uma discussão maior dos problemas enfrentados pela Bahia. Sim, a gente está em um ano pré-eleitoral, 2018 vem aí, e uma discussão que teve bastante nesse primeiro semestre foi quanto à liberação de emendas pelo governo do Estado para os deputados. Teve até um movimento na casa que ficou cerca de 60 dias sem votar nada, porque os deputados estavam em forma de protesto, se mobilizaram por conta dessa não liberação das emendas. Enquanto a bancada de oposição, como é que está essa liberação de recursos? As emendas impositivas estão sendo cumpridas, liberadas? Como é que está essa questão? Olha, a partir do momento que nós aprovamos uma lei tornando obrigatório o pagamento das emendas impositivas, e deixar bem claro que essas emendas não são pagamentos aos deputados, são emendas que vão para os municípios, que os municípios vão ser beneficiados, quer seja com trator agrícola, com poços artesianos, enfim, com obras que vão beneficiar os municípios baianos. E desde que nós aprovamos, infelizmente o governo do PT não vem cumprindo com o pagamento dessas emendas impositivas. E pior, muitas vezes pagam o dos deputados da base do governo e deixam de pagar o dos deputados de oposição. Em Brasília, por exemplo, no Congresso Nacional, os deputados federais, independente de ser oposição e governo, eles recebem as suas emendas impositivas, o governo federal paga, independente se é PT, PMDB, Democratas, de um lado ou outro. E lá eles cumprem isso. Infelizmente aqui não vem ocorrendo isso e houve, como você colocou muito bem, uma grande movimentação, inclusive muito maior por parte da bancada do governo, já que eles têm uma ampla maioria na casa, de paralisar todas as votações, a Assembleia ficou paralisada aí por quase 60 dias, e no final do semestre passado, o presidente Ângelo Coronel, em conversa com o governador, nos garantiu, tanto aos deputados da oposição quanto ao deputado do governo, que até o final de julho todas essas emendas
as pendências dessas emendas estariam quitadas, né? Hoje já é 1º de agosto e até o momento não tivemos nenhuma sinalização por parte do governo e nem do presidente Ângelo Coronel. Iremos fazer hoje publicamente, né, um questionamento, né, para saber quando que serão pagas as emendas que são, repito, direito dos parlamentares. Entrando agora no segundo semestre, quais são as expectativas para essa nova temporada? Continuar o nosso trabalho, né, na liderança da oposição, junto com meus colegas, lá nós somos 21 parlamentares, fiscalizando as ações do Poder Executivo, cobrando, né, as promessas que foram feitas por parte do governo do PT, que eu costumo dizer, o governo é muito bom de prometer, né? Eu costumo comparar que é como se fosse uma laranja ressecada, quando você espreme não sai nada. Essa é a marca do governo do PT, que ao longo de 10 anos prometeu obras faraônicas, né? Como por exemplo a Ponte Salvador-Itaparica, que em toda a campanha política a promessa é a mesma, né? Engana os eleitores e não sai do papel. Aí nós temos um exemplo da Ponte Salvador-Itaparica, nós temos outros exemplos como o Porto Sul na cidade de Ilhéus, a Ferrovia Oeste-Leste, que foram grandes plataformas de campanhas eleitorais do PT, tanto na campanha do governador Jacques Wagner, como na campanha do atual governador Rui Costa. Quem não se lembra, era outdoors espalhado por toda a Bahia, com trem, outros com ponte, matérias que a ponte ia ser inaugurada em 2013, e até hoje nenhuma dessas obras saíram no papel, então eles enganaram a população da Bahia. E nós iremos continuar a fazer as cobranças, né, que o governador Rui Costa prometeu na sua campanha eleitoral, que infelizmente não vem acontecendo na realidade na Bahia. E um dos assuntos mais graves e importantes que nós iremos continuar a cobrar é com relação à segurança pública, né, que eu acho que hoje é um dos principais problemas que a Bahia vem enfrentando, né? Se nós formos analisar, por exemplo, em 10 anos do governo do PT, já foram assassinados cerca de 55 mil pessoas na Bahia. Se formos comparar com o estado de São Paulo, por exemplo, em 10 anos no estado de São Paulo, foram assassinados 50 mil pessoas. Só que São Paulo tem a população 3 vezes maior que a Bahia. Então isso, sem sombra de dúvida, a questão da segurança pública não vem sendo combater a violência, a criminalidade, né, os assaltos, as drogas, não vem sendo uma prioridade no governo do PT. Né? Eles vêm perdendo a guerra contra a criminalidade, né, e gastam fortunas, milhões em propaganda, em publicidade, em áreas que não são tão prioritárias para a Bahia, mas essa questão do problema, e a população que está nos assistindo nesse momento sabe, as pessoas estão temerosas de saírem às ruas, né, preocupadas com seus filhos, que muitas vezes saem, e a gente fica preocupado se vai retornar salvo para suas casas. Então esse tem sido realmente um setor de fundamental importância de se priorizar na Bahia. O governo do PT não vem priorizando, né? Nós temos um déficit tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar, né? Falta estrutura a Polícia Civil e a Polícia Militar. Para você ter uma ideia, nos municípios baianos, se a prefeitura não entrar com a contrapartida de botar gasolina na viatura, de arrumar uma casa para o delegado, não existe policiamento. Até isso as prefeituras arcam com a obrigação que é do governo do estado. Então nós iremos continuar esse semestre cobrando por parte do governador, fiscalizando, né, as ações do Poder Executivo, mostrando que o governo na propaganda é uma coisa, mas na realidade é outra completamente diferente. 2018 está batendo na porta e queria saber do deputado Leor Lomanto Júnior se ele pretende renovar, quer dizer, concorrer à renovação do mandato de deputado estadual ou quer alçar novos voos, quer ir para Brasília. Como é que está essa movimentação hoje? Olha, eu tenho 3 mandatos, né, como deputado estadual, né, dentro da Assembleia já ocupei praticamente todos os cargos, né, existentes. Eu fui primeiro secretário, fui vice-presidente, assumi a presidência da Assembleia Legislativa interinamente, né, por 2 vezes na ausência do ex-presidente Marcelo Nilo, fui líder do PMDB, né, durante 6 anos consecutivos, fui presidente da Comissão de Meio Ambiente, hoje estou na liderança da oposição, sem sombra de dúvida um cargo de grande importância, no qual eu agradeço a maioria, né, dos parlamentares, a unanimidade dos parlamentares que compõem o bloco de oposição na Assembleia Legislativa, e há um apelo na minha região, na minha cidade de Jiquié, e nas lideranças políticas
que me apoiam, que estão comigo ao longo desses mais de 10 anos e 3 mandatos, que a gente lance uma candidatura a deputado federal. Né? Então, estamos trabalhando nesse sentido, dialogando com as nossas lideranças, conversando com as lideranças políticas do PMDB, para construir, né, uma pré-candidatura, já que a gente não está em época ainda de eleição, mas estamos construindo uma pré-candidatura a deputado federal. A gente também tem um cenário aí em que seu nome vem sendo especulado para até compor a majoritária com o prefeito Assemineto. Nesse caminho aí de que Gedel, digamos que, como foi até anunciado pelo irmão Lúcio Vieira Lima, que Gedel pendurou as chuteiras da vida política. Ele que era um nome, digamos que ventilado para compor a majoritária, concorrendo ao Senado. O deputado Leur estaria disposto também a enfrentar essa maratona, esse desafio nesse posto, ou está restritamente ali dedicado a ir para a Câmara dos Deputados? Olha, a candidatura a uma chapa majoritária não é um desejo pessoal, não é uma questão pessoal. Né? O que eu tenho defendido dentro do PMDB, que o PMDB, obviamente, tem toda a legitimidade para poder pleitear uma vaga na chapa majoritária, que deve ser encabeçada pelo prefeito de Salvador, Assemineto. O PMDB, que é o maior partido da oposição na Bahia, é o maior número de prefeituras, nós temos 5 deputados estaduais, nós temos o vice-prefeito de Salvador, nós temos o prefeito da cidade de Vitória da Conquista, nós temos o vice-prefeito da cidade de Feira de Santana, nós temos o deputado federal mais votado da Bahia, que é o deputado federal Lúcio Vieira Lima. Então nós temos toda a legitimidade e a densidade eleitoral para buscar qualquer lugar e pleitear qualquer lugar na chapa majoritária. E o PMDB tem grandes nomes. Nós temos o deputado federal Lúcio Vieira Lima, como disse, deputado atuante em Brasília, nós temos os deputados estaduais e, obviamente, eu sou soldado do partido. Estou buscando, pleiteando, trabalhando com a pré-candidatura a deputado federal e, no momento oportuno, que ainda será em 2018, eu acho que o partido deve se reunir, né, e avaliar qual é o melhor nome dentro do partido, e eu defendo isso, que esse nome saia de dentro do partido, porque lá existem deputados históricos, né? Eu, por exemplo, tenho 15 anos dentro do PMDB, né? Nunca tive outro partido. Não concorda com importar um político, aliás, 15 aliado são... de outro partido? Não, é isso que eu defendo. Eu tenho 17 anos no partido, né? Sou filiado no PMDB desde o ano 2000, nunca tive outro partido, sempre defendi as bandeiras do PMDB, assim como outros parlamentares, né? O deputado federal Lúcio Vieira Lima, deputado Pedro Tavares e os outros parlamentares, todos com a sua história dentro do partido. Então, acho e defendo que o nome que venha a participar da chapa majoritária encabeçada pelo prefeito Assemineto seja, obviamente, um PMDBista realmente histórico que possa representar o partido nessa chapa majoritária. Ontem, em entrevista ao Se Liga Bocão na Itapuã FM, o deputado Lúcio Vieira ele disse que, em uma hipótese de Assemineto não ser cabeça de chapa nessa majoritária, que o plano B seria Bruno Reis, do PMDB, vice-prefeito de Salvador. O deputado corrobora dessa opinião? Qual é a sua avaliação nessa hipótese de Neto não ser o candidato ao governo da Bahia? Olha, eu prefiro acreditar no plano A. Né? Eu acho que o prefeito Assemineto será o nosso candidato a governador. É um desejo, não dele pessoal, mas é um desejo da ampla maioria da população baiana. Eu que tenho percorrido e andado muito pelo interior do estado, as pessoas realmente estão acreditando e convocando o prefeito Assemineto para ele ser o nosso candidato a governador. Muito fruto, né, de ser um jovem determinado, competente, vem realizando uma grande administração à frente da Prefeitura de Salvador, mostrando uma capacidade administrativa muito grande. Todos nós sabemos como o prefeito Assemineto pegou a administração no início do seu primeiro mandato e transformou, retornou Salvador ter capacidade de investir, né, com seus próprios recursos, mostrou uma capacidade muito grande, já que nos primeiros anos do seu mandato ele não teve nenhuma contrapartida, nenhuma ajuda, nenhum convênio celebrado com o governo do estado, nem com o governo federal. Então, realmente, o prefeito mostrou uma capacidade de gestão muito grande e tanto é que o consolidou, né, na sua reeleição com mais de 74% dos votos, saiu vitorioso na sua reeleição à Prefeitura Municipal de Salvador. Então, é uma grande vitrine, né? Salvador tem mostrado para a Bahia e para o Brasil. Tanto é que ele tem sido avaliado como o melhor prefeito do Brasil. Então, eu acredito no plano A. Acredito que o prefeito Assemineto será o nosso candidato a governador. Claro,
que o vice-prefeito Bruno Reis, pela sua capacidade, pela seu poder de articulação, é um nome que o PMDB tem para ocupar qualquer espaço político, né, a nível de Bahia e a nível de Brasil. Sim, né? sim. Mas o que nós estamos trabalhando, o que nós estamos acreditando é na candidatura a governador do prefeito Assemineto. Por todo esse perfil que o senhor acabou de traçar do prefeito Assemineto, ele inclusive tem sido especulado como até um possível vice de um candidato presidencial ou até como próprio candidato à presidência da República. Nessa hipótese, o grupo de oposição hoje ao PT na Bahia teria um nome que pudesse, você já disse que prefere o plano A, mas vamos dizer que exista essa possibilidade. O grupo teria um nome para substituir Assemineto na Bahia para o governo do Estado? Obviamente, com a densidade eleitoral, né, e com o que representa hoje, né, o prefeito Assemineto nesse projeto de ser candidato a governador às oposições, eu não diria que teria um nome pronto. Né? A isso nós teríamos que construir uma outra alternativa. Sim. Que não seria ele. Mas eu volto a repetir, eu prefiro acreditar no plano A. Né? Eu tenho conversado muito, né, com todas as lideranças políticas de todos os partidos que fazem oposição na Bahia, e nós todos estamos trabalhando, imbuídos na candidatura a governador do prefeito Assemineto. Obviamente que circula nos debates nacionais, né, principalmente pela densidade eleitoral que o prefeito Assemineto tem na Bahia, e a Bahia é o maior estado do Nordeste brasileiro, e dentro dos nomes que estão sendo cogitados, né, a ser o candidato a presidente, representando os nossos partidos, dentre eles o João Dória, o Geraldo Alckmin, enfim, entre outros que estão, que os nomes estão circulando. Obviamente todos têm um desejo que um vice seja do Nordeste. Né? E obviamente o nome hoje, que é uma densidade eleitoral maior, né, pelo perfil, por ser um jovem competente, trabalhador e que tem realizado uma grande administração pela prefeitura, aqui na Prefeitura de Salvador, o nome do prefeito Assemineto sempre está circulando, né, como candidato a vice, como candidato a presidente, mas o que o povo da Bahia quer é Assemineto governador em 2018. Certo. O deputado Leor Lomanto Júnior ele é do mesmo partido do presidente Michel Temer, e a gente está nesse cenário agora de uma votação prestes a ser votada no plenário da Câmara dos Deputados, e o presidente vem enfrentando aí uma impopularidade gigante. Queria saber se, na sua avaliação, esse cenário, esse complexo todo de dificuldades tem, de fato, prejudicado o desenvolvimento do governo do ponto de vista político? Qual é a sua avaliação da gestão de Temer nesse período conturbado? Sem sombra de dúvida. Nós temos dois momentos, né, da gestão do presidente Michel Temer. Antes da delação do Joesley Batista, daquela conversa que foi gravada entre o Joesley e o presidente Michel Temer, e depois. Né, se nós formos fazer uma análise antes da delação, né, nós tínhamos uma economia, e temos ainda hoje, né, uma economia em franca recuperação, né, dando sinais de melhora. E isso eu acho que de maneira geral, todos percebem, todos concordam que o presidente Michel Temer montou uma equipe econômica na pessoa do ministro Henrique Meirelles, que tem totais condições, né, de reerguer a nossa economia. Então, antes, como eu dizia, antes da questão da delação, a gente vinha numa ascendência grande, né, com relação à nossa economia, com a baixa do dólar, né, a Bolsa de Valores subindo. A gente vinha num clima de otimismo que estava voltando ao país, o país voltando a ter o seu reconhecimento, né, internacional. E, obviamente, depois de uma crise política gerada, né, pela delação e pela gravação realizada dentro da casa do presidente Michel Temer, houve uma crise política que voltou a contaminar o país, que, sem sombra de dúvida, não deixa de trazer prejuízos, né, na economia, na questão da geração de emprego, já que a pauta toda volta-se, né, à crise política, e não a pauta anterior, como eu disse, que a prioridade era aprovar as reformas, era colocar o país para andar, colocar o país para frente. Então, houve um prejuízo grande na administração a nível do governo federal, por conta, obviamente, dessa crise política gerada pela delação do Joesley, com toda aquela história da gravação que envolveu o presidente da República. Certo. Falando até em delação, acho que foi em abril, vieram à tona as delações do grupo da Odebrecht, e nesse rol aí de delações o nome do senhor apareceu, acho que, se não me engano, pelo delator Cláudio Melo Filho, dizendo que a campanha do deputado Leor Lomanto Júnior teria recebido valores
meio que camuflados em doação oficial. Não, ele disse que foi valores oficiais. Ele disse que recebeu valores em doação oficial. Isso. Isso foi remetido para a TRF da primeira região. O senhor já foi notificado desse processo? Como é que está hoje esse andamento? Não, esse processo, inclusive, em breve deve estar sendo arquivado, eu creio isso, porque, como você disse, o delator, o Cláudio Melo Filho, citou que fez uma doação oficial de R$ 250 mil à minha campanha eleitoral. Isso. E se você puxar a minha relação da minha doação, de doações da campanha eleitoral em 2014, está lá todas as doações, somando R$ 250 mil, os recibos eleitorais todos conferem com o que o próprio delator diz. Então, estou extremamente tranquilo, obviamente chateado, porque não tenho absolutamente nada a ver com história de Lava Jato, nem disso, nem daquilo, nada mais do que foi uma delação oficial permitida pela legislação eleitoral e que já está encaminhado para o Tribunal Regional Eleitoral, que vai ser julgado aqui e creio, tenho absoluta convicção que será arquivado, porque está lá, R$ 250 mil, deputado Eulomanto, Odebrecht, Braskem, e está lá na minha prestação de conta o mesmo valor, nunca fiz nenhum tipo nunca fui solicitado por nada da Odebrecht, tinha uma relação pessoal com o Cláudio Melo, e então estou muito tranquilo com relação a isso, e é bom que se separe o joio do trigo. Eu costumo dizer que a Operação Lava Jato tem sido de uma extrema importância, né, para o país, né, inclusive tudo isso que vem ocasionando, mas também acho que isso tudo tem que ter um fim, né, que as pessoas que realmente fizeram algo ilícito, que essas pessoas sejam punidas. Sim. E separar quem não fez, quem não tem nada a ver, que essas pessoas sejam inocentadas e que o Brasil possa continuar no seu rumo, no seu segmento, que é isso que nós queremos, né, buscar o crescimento, geração de emprego. Então acho que estou muito tranquilo com relação a isso. Não teme que essa menção ao seu nome possa de alguma forma influenciar a sua campanha política do ano que vem? Campanha eleitoral? Não, de forma nenhuma, porque eu tenho a tranquilidade, como disse, que será arquivada, né? Eu recebi doação eleitoral como praticamente todos os políticos do Brasil que foram candidatos receberam. Agora, infelizmente, às vezes sai, né, o citado, né, na delação, né? Isso. Então isso às vezes termina confundindo as pessoas. E é preciso separar, né, o joio do trigo. Né? Então eu estou muito tranquilo com relação a isso, a doação foi lá, está lá, as pessoas que quiserem ter a oportunidade de acessar, que é público a todos, vão lá ver que está lá a doação de R$ 250 mil da Odebrecht. Para a gente concluir, o senhor falou que a Lava Jato precisa ter um fim, chegar a determinado ponto. O senhor acredita que, como muitos reclamam, que a Lava Jato às vezes comete excessos? O senhor também tem essa opinião ou acha que o que ela tem feito até aqui está dentro do que é legal por parte do Judiciário, Ministério Público Federal, procuradores, Polícia Federal? Na opinião do senhor, há excessos ou está de acordo com o que prevê a Constituição? Não, obviamente que em determinados momentos há excessos, né? Mas que sem sombra de dúvida, e repito, né, nós todos somos favoráveis à Operação Lava Jato, favorável que se apure tudo o que há de errado, e disse, aqueles que cometeram qualquer ato ilícito deve ser punido, deve ser culpado, deve perder seus direitos políticos. É isso que a sociedade espera, né? É separar os maus e os bons políticos. Eu acho que esse é o caminho que a sociedade cada vez está cobrando mais dos homens públicos. Agora, o que eu disse é que tudo isso tem que ter um fim. Você não pode também você ficar eternamente nessa pauta. Eu acho que tem que ter um fim, tem que se chegar a um momento em que, como eu disse, quem tiver culpa no cartório que vá pagar por aquilo que fez, pelo ato ilícito que ele cometeu. Né? As pessoas que forem inocentadas seguirão sua vida. Então é nesse sentido que eu acho que precisa se passar de uma vez por todas o Brasil a limpo e encerrar esse ciclo que já vem aí se arrastando aí há alguns anos e que, sem sombra de dúvida, termina prejudicando, né, os avanços que o Brasil precisa, porque a pauta fica toda voltada, a pauta política fica toda voltada, né, nesse sentido. E nós temos que ultrapassar esse momento, né, botar as coisas para andar, aprovar as reformas que são necessárias, dialogar, debater, né, as possíveis mudanças que devam ser feitas, colocar o Brasil para andar, que é isso que precisa. Ok, deputado, a gente fica por aqui e até uma próxima aí, o nosso internauta que nos acompanhou. Obrigado.